Fala galera, principalmente aí um alô, né, tentar dar um toque de despertar aqui na galera, nos torcedores do Flamengo, né? Por quê, galera? Eu vou explicar para vocês umas coisas que eu tenho visto, né? E eu realmente senti a necessidade de fazer esse desabafo aqui, de falar com a galera. Porque o que acontece, galera? Eu vejo o seguinte, eu não sou torcedor Nutella do Flamengo, não, entendeu? Eu não comecei a torcer para o Flamengo em 2019, não. Eu vi muitas vezes o Flamengo jogar, muitas vezes o Flamengo sofrer, né? Vi a Tirson jogar no Flamengo, jogou muita bola no Flamengo, gostava muito do futebol dele, né? O Juan, que jogou também lateral esquerdo, que substituiu a Tirson, também gostava muito do futebol dele. Léo Moura na lateral direita, né? Tinha o Alessandro, que mais tarde foi para o Corinthians, né? Jogou também muita bola lá no Corinthians. Ele era um jogador também que era muito bom, muito promissor. Eu queria que ele tivesse até ficado no Flamengo. E ele acabou indo para o Corinthians, jogou até muita bola também no Corinthians, mostrando que ele realmente era bom, tinha competência. Entre vários tantos outros jogadores, cansei de ver o Felipe, né, que começou no Vasco, mas quando jogou no Flamengo jogou como meio-campo, né? Pô, entortava o time do Vasco, né? Enfim, cara, vi tanta coisa aí na época do Flamengo, né? Lembro que eu assistia jogo até com meu amigo, que é vascaíno, pô, zoava direto, porque eu lembro a final que o Flamengo jogou, acho que foi em 99, se eu não me engano, gol do Rodrigo Mendes, né? O time do Vasco era superior, o elenco, né? Mas naquela época, galera, o Flamengo tinha treinador? Ninguém considerava que o treinador iria fazer uma diferença, não. Era o jogador que fazia a diferença mesmo, o jogador que fazia o diferencial, entendeu? Não importa se o treinador era bom, se o treinador era ruim, o Flamengo sempre fazia a diferença. Quando jogava contra o Vasco, numa final, né, o Flamengo sempre jogava com vontade, sempre jogava com muita raça, jogava com muita técnica também, né? Os jogadores aproveitavam as chances de gols, né? Não importa se o time era fraco ou não, o Flamengo toda vez que jogava contra o Vasco uma final, porque normalmente as finais eram Vasco e Flamengo, né? O Fluminense raramente participava de alguma coisa, até o Botafogo participava um pouco mais do que o Fluminense, mas não importa com quem o Flamengo fosse jogar numa final de Carioca, você via que o Flamengo jogava com vontade, né? Mesmo com um elenco considerado inferior, como foi o caso de algumas vezes ali naquele período de 2000, 99, 2000, 2001, onde o Vasco tinha praticamente o elenco da seleção brasileira, né? Não sei se vocês lembram aí que tinha um Candinho, meio campo do Vasco para frente era a seleção brasileira, era difícil jogar contra um time daquele, né? Não sei se vocês lembram, acho que o Vasco tinha Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, né? A zaga era boa também, não estou nem falando do Odivan, né? Falando do Mauro Galvão na época. Enfim, era um time difícil de bater, né? Mas o Flamengo, mesmo com o elenco considerado inferior, jogava contra esse time e ganhava, né? Por quê? Porque os jogadores, cara, os caras estavam com sangue nos olhos, eles jogavam com vontade de vencer, né? Não tinha esse negócio de falar que a culpa é do técnico, não, né? E eu tento mostrar para vocês aqui, galera, que essa questão do treinador, se for assim, então foi o Abel Braga que ganhou o título pro Fluminense, né? Porque o Abel Braga foi tão criticado no Flamengo. Ele é treinador do Fluminense agora e ganhou, né? Sendo que o elenco do Flamengo tecnicamente considerado superior ao do Fluminense. Não criticaram tanto falando aí que o time do Fluminense era time de velhos, de jogadores velhos, mas os caras souberam aproveitar, os caras sabem jogar contra o Flamengo, né? Eles, fora dizer que eles sabem jogar contra o Flamengo, eles jogam com vontade, coisa que está faltando nos jogadores do Flamengo, né? Há quanto tempo a gente não vê aí o Bruno Henrique, independente de estar com o Paulo Sousa, quando ele estava com outros treinadores também, né, jogando na mesma posição? Quantas vezes a gente viu o Bruno Henrique aí abaixo do esperado, né? Eu gosto muito do futebol do Bruno Henrique, não estou falando só mal não, estou só tentando aqui ser justo, galera, com o que passa, com as coisas que eu vejo. O Felipe Luiz, cansei de elogiar o Felipe Luiz em 2019 até o iniciozinho de 2020, eu senti que ele vem caindo, né? Ainda gosto muito do futebol do Felipe Luiz, mas já vejo que não é a mesma coisa, né?
Rodrigo Caio não rende mais a mesma coisa, talvez pelo fato das lesões que ele vem sofrendo, fica parado no departamento médico, enfim. É complicado, né? Então o que eu quero dizer, galera, é que eu só fico o alerta aí, novamente, para o torcedor, porque eu vejo assim, o torcedor, ele, assim como eu, o torcedor, ele quer um resultado imediato, ele quer ver o Flamengo ganhar. Eu também quero ver o Flamengo ganhar títulos. Mas é aquilo, se o Flamengo, se todo o problema do Flamengo fosse o treinador, cara, a gente já tinha resolvido rapidamente, né? Outra coisa também que é o ponto que eu continuo falando, que eu continuo tocando aqui, que não adianta o Flamengo tentar outro treinador se vai tentar um treinador que é desconhecido pela galera, entendeu? Ou o Flamengo tenta o Jorge Jesus de novo, né? E quebra a cara, porque se o Flamengo perceber que Jorge Jesus não vai ganhar mais os títulos, aí eu quero ver o que o torcedor vai falar. Se vai falar que o Jorge Jesus não é treinador para o Flamengo, se vai falar que foi má sorte, ou se de fato, enfim, finalmente vão culpar os jogadores e perceber que está faltando ali vontade também da parte dos jogadores. O que eu estou tentando dizer, galera, é que, mais uma vez, até falei no vídeo anterior, não adianta a gente culpar só o treinador nem só os jogadores, né? Outra coisa também que eu ia falar que eu sempre esqueço aqui mídia, né? Infelizmente, galera, tem muita gente na mídia aí, youtubers, pessoal no Twitter, no Instagram, enfim, nas mídias sociais, postando coisa do Flamengo, porque a galera tá mais preocupada, mais interessada em vender conteúdo. Aí o que eles ficam fazendo? Pô, a galera se diz flamenguista, mas aí quer ficar criando aí situações de briga, né? Alvoroço interno, confusão, discussão. Aí o que acontece? Isso ajuda o Flamengo, galera? Vocês acham que isso está ajudando o Flamengo? Isso só está atrapalhando, entendeu? Ao invés de unir o time do Flamengo, de unir o torcedor, jogador, treinador, da galera poder fazer um discurso, sabe o que está acontecendo? Tá ficando um contra o outro, entendeu? Tá um brigando contra o outro. Tá? Aí você vê que um flamenguista, o cara ele imagina, por exemplo, eu sei que você, torcedor que é a raiz, torcedor raiz do Flamengo, você quer ver o Flamengo ganhar, como eu também quero ver o Flamengo ganhar. Só que vai adiantar eu ficar brigando com você e você brigando comigo? Nós somos Flamengo, não vai adiantar a gente ficar brigando. Vai adiantar a gente tentar se entender e buscar um resultado. Concorda? Agora, o que eu vejo é que tem youtuber que ele não tem conteúdo para colocar, ou ele não está interessado em colocar um conteúdo para ajudar o Flamengo de fato. É que o cara fica fazendo? Os caras colocam temas como reviravolta, né? Briga, discussão, Flamengo não sei o que, Flamengo não sei o que lá. E aí isso faz a cabeça de alguns torcedores, né? Que infelizmente os caras não têm aquela visão, ou os caras não acompanharam futebol do mesmo jeito que eu acompanhei, que alguns de vocês acompanharam, né? E aí o que acontece? A galera começa a ficar, faz uma lavagem cerebral ali com os torcedores. Aí o torcedor acha que o problema todo é só o treinador, né? Quantos treinadores já passaram no Flamengo ultimamente depois de Jorge Jesus, né? Não é possível que nenhum deles não tenha acertado pelo menos em algum momento, né? Criticaram tanto o Rogério Ceni, depois aí começaram a falar que o cara agora devia voltar, né? Tá de brincadeira, né? Vai ter uma hora que o Flamengo vai acabar se queimando com isso, né? Nesse negócio de ficar contratando treinador, mandando embora, contratando. O cara precisa ter um tempo para ter a filosofia dele. Não é uma coisa que você desenvolve rápido, né? No caso do Jorge Jesus, deu certo rápido, mas isso não significa que com todo treinador vai acontecer isso, né? No caso, eu pergunto para vocês, o Abel Braga, vocês acham que o Fluminense foi campeão por causa do Abel Braga? Por causa da filosofia do Abel Braga, que todos os jogadores resolveram obedecer o que ele falou e foi por isso que o time ganhou? Ou vocês acham que foi porque o time jogou com vontade e soube aproveitar, né? Se você for olhar aí, não desmerecendo o Gabigol, como eu falei anteriormente, o Gabigol fez um gol no jogo de volta. Quantos gols o Cano fez? Quem foi mais perigoso? Quem foi mais eficiente, né? Então a gente tem que olhar tudo isso, galera. Eu sei que a gente não pode colocar só a culpa no Gabigol, como eu falei, né? Até porque outros jogadores do Flamengo também vêm perdendo muitas chances de gols, né? Então a gente tem que ver o todo. Não adianta só a gente ficar achando que o Flamengo vai melhorar porque a gente vai contratar um outro treinador,
Não adianta, porque não vai. Vai contratar o treinador, o time, a hora que quiser fazer panelinha, a hora que quiser se achar superior, vai se achar superior e eles vão resolver quando eles vão jogar ou não. Eu já venho falando isso já tem um tempo já, galera. E isso vem acontecendo, já não é de hoje, né? Já não é de hoje que a história vem se repetindo, né? Só que assim, infelizmente, tem muito youtuber, principalmente aqui, que se vocês olharem, os caras colocam aí historinhas, ao invés de colocar alguma coisa positiva para o Flamengo, ao invés de tentar encontrar soluções para o clube, não. Eles ficam tentando criar mais problemas para o clube, mais problemas para o torcedor. O torcedor ele já está de saco cheio porque o torcedor ele quer ver o Flamengo ser campeão. Ele quer ver o Flamengo ganhando títulos. Ele sabe que o clube fez um investimento alto nos jogadores, então o mínimo que ele espera são os títulos. Né? Que os títulos venham para o Flamengo. Né? É o que ele espera. Só que o que está acontecendo? A galera fica colocando aí, eles sabem que o torcedor vai procurar esse tipo de... Infelizmente também, galera, a gente tem que culpar alguns torcedores, por quê? Porque tem torcedor que ao invés do cara focar numa solução para o Flamengo, ele está mais preocupado em saber de uma briga, né? De uma confusão, né? E acaba que a gente vê aí vídeos, algumas vezes eu até falei aqui que tem youtubers que são muito bons, né? Que falam do Flamengo, são muito, muito bons mesmo, muito competentes. Você vê que o cara trabalha tentando encontrar uma maneira de solucionar, de ajudar o Flamengo realmente, né? E tem outros, infelizmente a grande maioria, que só está preocupada com likes, com visualizações, né? Eles ficam colocando conteúdos que eles sabem que a maioria dos torcedores vão procurar, que é o quê? Briga, discussão, clima quente, né? No CT do Flamengo, no clube, enfim. Isso aí só está atrapalhando, não está ajudando. Você pode ver que o Flamengo, ao invés de melhorar, depois que o Jorge Jesus saiu, ao invés de melhorar, só está piorando. Por quê? Porque aí começa aquela coisa. Alguns antes ficam dando ideia de colocar Lisca doido, outro treinador, né? Pô, é onde eu falo, se você não está contente, que tá saindo, por exemplo, saiu o Jorge Jesus, né? Eu já falava há muito tempo atrás, tem que contratar um treinador à altura do Jorge Jesus, tem que contratar um cara talvez até melhor. Aí o que acontece? Contratam outros treinadores. Aí a galera no início fica animada, como aconteceu com o Domi, né? Só porque o cara era auxiliar do Guardiola, acharam que ele faria um ótimo trabalho, já começaram a cantar de campeão antes da hora, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que ter um pouco de calma, parar de entrar na pilha dessa mídia social que fica cantando vitória antes da hora, né? O Flamengo ele tem que ter, o torcedor do Flamengo ele tem que ter um pouco mais de humildade, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, esperar para ver. Olha só, o Flamengo chegou um treinador agora, vamos ver qual vai ser o trabalho dele. Fizeram isso com o Paulo Souza. Eu ainda acho que o que acontece? Quando o Flamengo ele jogava de uma maneira, certo? Se você contratar um outro treinador que joga de uma maneira totalmente diferente da do Jorge Jesus, vai precisar de mais tempo do que o normal para adotar aquela filosofia. Como é o caso do Paulo Souza. O Paulo Souza não joga com 2 zagueiros, ele joga com 3 zagueiros, correto? Então, isso aí já modifica bastante, né? Alguns jogadores demoram para se adaptar, outros não, né? E tem essa questão também, como eu falei. Infelizmente, galera, nós também somos culpados. Por que eu digo nós? Porque eu sou torcedor do Flamengo. Eu não dou essa moral de ficar ainda usando o jogador, porque eu sei que depende da fase do jogador, né? Muitos jogadores do Flamengo em 2019 estavam numa fase muito boa. Em 2020 eu já comecei a ver aquilo ali caindo um pouco. 2021 ficou pior ainda, totalmente pior, porque o Flamengo, além de não ter ganhado nada, a gente viu que os jogadores que a gente estava acostumado a ver, né, que estavam no auge ali, estavam tendo uma boa performance, como aqueles que a gente já está acostumado a ver, né? Bruno Henrique, Felipe Luiz, Gabigol, Pedro, que mais? Arrascaeta, né? Rodrigo Caio. A gente estava acostumado a ver esses jogadores em alto nível. A gente não está mais vendo isso. É por isso que eu evito ficar ainda usando o jogador. Até porque, infelizmente, tem jogador que fica se achando demais, né? E aí, ele, por causa de um ano que ele foi bem,
ele acha que ele já é muito bom no resto das outras temporadas, tem que dar continuidade no trabalho. É por isso que o torcedor, ele tem que cobrar sim do treinador, mas também tem que cobrar dos jogadores, né? O que eu estou tentando falar aqui para vocês, galera? Estou tentando criar algum tipo de problema? Não, eu estou tentando encontrar, assim como você, torcedor do Flamengo, que quer ver o Flamengo ganhando títulos, eu estou tentando aqui ver o todo, né? Eu não estou tentando só culpar um ou outro, né? A gente já sabe, a gente precisa mudar de zaga. É óbvio que a gente precisa mudar de zaga, mas não adianta nada a gente mudar a zaga se o ataque também não está convertendo bem, né? Então, assim, não adianta. Eu sei que parte é culpa do treinador, porque os treinadores têm que colocar os jogadores para treinar. Só que agora eu te pergunto: se vocês olharem vídeos atrás, desde 2019, o Jorge Jesus, até com aquele jeito dele de mandar, de fazer os jogadores fazerem as coisas, você via que toda vez o Gabigol ia lá bater boca com ele, entendeu? Então isso é um problema. Por quê? Porque o jogador fica se achando mais importante ou superior ao treinador, né? E quanto mais moral ele ganha, mais ele acha que ele pode mandar no clube. Aí começa a complicação. Por quê? Porque aí o jogador se recusa a obedecer às ordens do treinador, fica aquela divisão, fica aquela panelinha, e aí quem sofre? Somos nós. Porque o jogador está ganhando dinheiro, o treinador está ganhando dinheiro, daqui a pouco o treinador vai ser mandado embora, vão colocar um outro treinador. E aí quando coloca um outro treinador, aí entra a parte onde a diretoria é culpada. Por quê? Porque quando você vai contratar um outro treinador, ou você contrata um treinador com uma filosofia parecida para que dê continuidade e uma melhora naquele trabalho que já vinha sendo feito, né? Ou você realmente tem que começar do zero e o torcedor tem que ter paciência. Por quê? Porque aí é uma outra filosofia, como é o caso do Paulo Souza. Né? Aí sabe o que vai acontecer, galera? O Flamengo vai mandar, vai acabar que o Flamengo vai mandar embora esse treinador, vai vir outro treinador, né? Aí se o treinador tem uma filosofia totalmente diferente da do Paulo Souza, o que vai acontecer? O Flamengo vai precisar de mais tempo para fazer com que os jogadores adaptem, né? E aí o que acontece? O torcedor, ele não tem paciência. Eu também não tenho paciência. O que a gente mais quer é ver o Flamengo ganhar. A gente não aceita esse tipo de derrotas assim absurdas, né? Por outro lado, a gente tem que entender que ou a diretoria contrata um treinador, investe bem, né? Investe forte num treinador que realmente tenha um bom conhecimento, uma boa experiência, tenha nome no mercado, para que o torcedor possa já começar desde o início da contratação do treinador, que o torcedor comece a ficar um pouco animado, já dá uma ajudada, mas isso também não significa que o treinador vá funcionar, porque como eu falei, tudo depende do grupo, galera, depende dos jogadores, depende do treinador, depende do todo. Não adianta a gente ficar culpando só um ou outro. A gente pode culpar um ou outro quando existem falhas individuais, como eu falei aqui no vídeo anterior. Dá para culpar o treinador quando o Léo Pereira falha lá na zaga? Dá para culpar o treinador? A culpa é do treinador quando ele falha lá na zaga? Falha individual, ele contra o outro cara. Não tem como culpar. Dá para culpar o treinador quando o Gabigol ou o Pedro, né, muitas vezes perderam gols absurdos ali na cara do gol? Não dá. Dá para culpar quando tá faltando aquele último passe que às vezes o Bruno Henrique ou o Arrascaeta passaram a bola totalmente sem noção lá na frente e a gente perdeu aquela chance de fazer o gol? Não dá para culpar o treinador. Dá para culpar o treinador em que situação? Que o treinador ele deveria mandar os jogadores treinarem mais finalizações. Mas isso, galera, isso vem sendo falado há muito tempo e eu tenho certeza que pelo menos um desses tantos treinadores que passaram no Flamengo desde a época do Jorge Jesus até agora já pediram. A diferença é que eu falei e volto a falar. Os jogadores do Flamengo estão ficando arrogantes, estão ficando metidos, eles estão se achando muito superiores. Tem que ter um pouco mais de humildade, tem que parar de entrar no campo já de salto alto achando que já é alguma coisa. Não tem nada a ganho, galera. Hoje em dia os times estão jogando com vontade. Ainda mais quando o Flamengo, não só o Flamengo, qualquer time que é campeão e ele começa a ficar visado por mostrar um bom futebol, a galera começa a estudar mais, a galera começa a querer jogar mais contra aquele time, né?
E o Flamengo, como tem ficado em evidência nos últimos anos por causa justamente de 2019, é óbvio que eles estão tentando. Você imagina, é o elenco mais bem pago do Brasil, né? Se é o elenco mais bem pago do Brasil, os outros jogadores querem jogar contra o time, né? Muitos deles até jogam muito contra o Flamengo, por quê? Porque a vontade deles é de serem chamados para jogar no Flamengo. Para quê? Para ganhar mais, né? Para poder ganhar fama também, né? E isso acontece com outros clubes também, que têm mais história, clubes considerados grandes, né? Clubes que têm bastante títulos. Então, assim, fica aí a reflexão para vocês, galera. Eu falo essas coisas porque, assim, eu não estou tentando criar uma situação negativa contra ninguém. Muito pelo contrário, não sou contra o torcedor do Flamengo. Eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que ficar insatisfeito mesmo, né? Mas a gente tem que procurar entender o porquê o Flamengo não está funcionando. Porque, assim, se a gente ficar indo só nessa ideia aí da maioria dos youtubers aí que, infelizmente, ao invés de somarem com o nosso clube, com o nosso time, eles não estão fazendo isso, eles estão pensando só em como eles vão conseguir ganhar visualizações e likes. Eles ficam colocando essas coisas aí para destruir, né, a relação do Flamengo. Então nós torcedores raiz, né, o torcedor raiz, nós torcedores raízes, que gostamos do clube, que torcemos de fato, que queremos ver o Flamengo ganhar títulos, nós precisamos nos unir, né? Precisamos nos unir e trocar uma ideia na boa. E toda vez que você vê essa mídia aí, tem que falar, mídia imunda, tentando destruir o Flamengo, querendo criar mais clima pesado dentro do clube, galera, tem que repudiar, tem que ir contra, né? Por quê? Porque se a gente não faz a nossa parte, a tendência é piorar. É onde eu te falo. É muito fácil, o Flamengo está bem agora, né? Mas imagina se o Flamengo para numa situação como o Cruzeiro. Imagina se o Flamengo para numa situação como o Vasco tem ficado aí na segunda divisão, né? Então, assim, eu acho que não vale nem a pena ficar... Às vezes eu vejo que o torcedor do Flamengo também fica perdendo muito tempo com o torcedor rival. Cara, deixa o Vasco para lá, entendeu? O Vasco tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Esquece os outros times. Cada um faz o seu, né? Não adianta nada ficar focado nos outros times. Você vê quantos anos o Vasco ficou focado aí contra o Flamengo e ainda continua focado. Você vê que o resultado é esse aí, ó. Tá na segunda divisão, né? O Fluminense, ele fica tão focado em jogar contra o Flamengo que aí quando ele joga contra os outros times ele não ganha nada. Perdeu pro Olímpia, foi desclassificado. A gente só tem que ignorar, a gente não tem que se preocupar se o Fluminense está bem, se o Fluminense está mal, deixa o time para lá. Quem é Flamengo de verdade tem que ficar mais ligadão no Flamengo. Até porque a gente também não está tão bem assim para poder ficar achando que está muito melhor do que os outros times. A gente não está na segunda divisão, verdade, né? Mas assim, qual é o ponto aqui? A gente está mais preocupado com o time rival ou a gente está preocupado com o Flamengo? A gente tem que ficar preocupado com o Flamengo, concorda? A gente tem que ficar preocupado em resolver os problemas do Flamengo. E o que eu vejo é isso, galera. É realmente começar a ficar de olho, começar a criticar realmente quando a gente vê que existe que essa mídia aí que fica falando, só querendo criar situações. Galera, eu falo o seguinte, eu vejo muita... É o contrário, né? A gente vê os dois pontos da mídia, né? As oposições. O que acontece? Uma, ela fala assim, Mengão campeão, antes mesmo da hora, né? Flamengo vai jogar, por exemplo, o Flamengo jogou antes de jogar os jogos contra o Fluminense, eu vi várias pessoas colocando aí o Flamengo já como campeão, que isso, que aquilo outro, né? Não foi. Aí o que acontece? Aí quando o Flamengo perde, começam a tentar encontrar culpa, colocar a culpa no treinador, ou na diretoria, ou apenas em um jogador, né? Quando a gente sabe que o problema está no todo, não está em uma coisa só, né? E aí é onde eu te falo, está tudo conectado. É a questão da diretoria, que precisa ter um pouco mais de seriedade na hora da contratação. É a questão da mídia, que tem que parar com esse negócio de ficar endeusando demais jogadores ou colocando lá que o Flamengo é bom demais. Se fosse bom demais, nós ganharíamos tudo ou quase tudo. Não é bom demais. Foi bom demais em 2019.
Acabou, já não vem repetindo, isso não vem se repetindo desde então. Né? Então não tem motivo para ficar achando que o Flamengo é grandes coisas. O que a gente tem que cobrar, sim, com toda razão, é que o time, eles ganham um salário muito alto para apresentar esse futebol que vem apresentando. Né? Porque o que a gente vem vendo aí são equipes como Atlético Mineiro, Palmeiras, jogando um bom futebol. Bom futebol que eu digo, pelo menos eles estão sendo mais eficientes do que o Flamengo, né? Tudo bem que eles têm um salário mais aproximado com o do Flamengo, mas essa questão aí de perder para o Fluminense, onde muita gente falou aí que o Fluminense só tinha jogadores velhos, né? Criticaram porque o treinador era o Abel Braga. Então aí é onde eu te pergunto, se o problema do Flamengo é só o treinador, por que o Fluminense ganhou com o Abel Braga, já que ele era tão ruim assim, segundo alguns torcedores? Concorda? Então a gente não pode querer culpar só o treinador. Ficou claro ali que o Fluminense ganhou porque os jogadores fizeram a diferença. Né? Os jogadores jogaram com mais vontade, foram mais eficientes. Né? Como eu fiz até essa comparação entre o Cano e o Gabriel. Né? Não significa que o problema foi só com o Gabriel Barbosa, o problema foi com o time todo. Não tem como a gente querer colocar a culpa somente no Gabriel Barbosa. Né? Ele é o cara ali que a gente espera que faça mais gols pelo Flamengo. Tem esse histórico, mas a gente também não pode querer colocar responsabilidade só nele. Né? A responsabilidade que a gente pode colocar é quando o jogador realmente ele tá com a bola ali na cara do gol, aquele tipo de gol que você sabe que eu não perderia, você não perderia, as nossas avós não perderiam, aí o cara vai lá e perde, ainda mais num jogo importante, aí realmente é um motivo muito claro para ficar chateado, para querer cobrar daquele jogador em questão. É por isso que o pessoal fica chateado com o Léo Pereira, né? Porque ele já deu mole muitas vezes, né? E foram moles e foram bobeiras erros que ele cometeu grotescos na defesa. Mas assim, se a gente analisar, por exemplo, se a gente analisar quanto tem de altura o Gustavo Henrique, né? Ele é muito alto, concorda? Só que assim, quantos gols ele já fez de cabeça? Se você analisar, olha o tamanho do Rodrigo Caio, muito mais baixo que ele, né? Mas o Rodrigo Caio fez muito mais gols de cabeça. Por quê? Sabe se posicionar, né? Sabe ter impulsão para cabecear. Tudo isso faz diferença, entendeu? Então, assim, por mais que o Gustavo Henrique receba bolas ali de escanteio na cabeça porque ele é alto, ainda está faltando eficiência, né? Ele precisa treinar mais. Aí entra a parte do treinador em que o treinador tem que colocar o jogador para treinar mais essa parte, né, do cabeceio, no caso do Gustavo Henrique, como também tem que colocar mais os atacantes do Flamengo para treinarem mais finalizações, para serem mais eficientes. Porque se vocês forem ver, galera, jogos do Flamengo, o Flamengo normalmente domina na questão de passes, de controle de bola, posse de bola, né? Mas nas finalizações, em termos de eficiência, não consegue ganhar dos times adversários. Né? Aí eu te pergunto, será que isso é só culpa do treinador? Ou será que os jogadores também não estão falhando? Né? Então fica a reflexão aí, porque realmente eu consigo ver claramente, sem sombra de dúvidas, que treinador tem culpa? Sim, mas os jogadores também têm culpa. E não é possível que de todos os treinadores que nós tivemos até agora, e nos momentos que eu já vi o Flamengo escalando, alguns treinadores escalaram o Flamengo do jeito que a gente gostava de ver, né? Com a Arrascaeta jogando naquela posição que a gente já estava acostumado a ver em 2019, Bruno Henrique também, Gabigol mais avançado, né? A mesma formação de 2019, e o time não rendendo, né? Rendia quando era para jogar contra times que a gente já sabia que iria ganhar, né? Mas toda vez que jogava contra Atlético Mineiro, né? Algumas vezes que a gente viu aí o São Paulo jogando com muita vontade contra o Flamengo, aí realmente a gente via que estava faltando aquilo. E se bobear, esse ano vai ser a mesma coisa de novo. Vai se repetir, a gente vai trocar de treinador, né? O Flamengo vai jogar bem, assim, bem entre aspas, vai ganhar alguns jogos que a gente teria tecnicamente a obrigação de ganhar na questão de comparação entre elencos, né? E quando a gente jogar contra alguns outros times que a gente já sabe que vai ter um pouco mais de dificuldade, ou times, jogos decisivos, a gente sabe que isso vai acontecer de novo. O Flamengo vai falhar de novo. E aí o que vão fazer?
vão colocar a culpa somente em um jogador, ou em um zagueiro, ou em um goleiro, ou somente no treinador. E aí, o que vai acontecer? O treinador vai sair, né? O Flamengo não vai ser reformulado, né? E a gente vai continuar nessa, sofrendo aí, esperando que o Flamengo continue fazendo algo igual, o que eu acho que não vai acontecer, mas pelo menos próximo ao que aconteceu em 2019. Fica aí a reflexão, galera. Deixa aí nos comentários. Eu gosto de trocar ideia com quem gosta de trocar ideia sobre futebol, não quem gosta de ficar ofendendo, porque como eu falei, eu sou flamenguista, mas eu também gosto de futebol, troco ideias com quem gosta de futebol, independente de você ser flamenguista ou não, né? Mas desde que a galera esteja trocando ideias saudáveis. Se você tiver a fim de ficar só ofendendo, aí realmente não tem condições da gente trocar uma ideia saudável, e isso também não ajuda em nada, nem o Flamengo, nem o seu time, qualquer que seja o seu time, né? Então eu acho que é perda de tempo ficar trocando essa ideia. Falou, galera. Saudações rubro-negras.